Bom dia, mundo! Estamos na nossa Semana das Mulheres, terceiro encontro, e hoje vamos falar da síndrome da supermulher e 4 soluções para ser ainda mais felizes. Eu vou compartilhar uma slide com você, vou compartilhar a tela, vou falar uns 15 minutinhos e depois vamos deixar para as perguntas, certo? Bem-vinda, Cássia, bem-vinda, Maria, bem-vinda, Luana, e enquanto as pessoas vão entrando, eu já vou começar. Vamos lá, me falem só se conseguem ver a tela compartilhada. Conseguem ver essa tela? Sim. Pronto, então vamos lá. Hoje vamos falar, como eu disse, da síndrome da supermulher, mas de forma específica, vamos falar dos 3 papéis da mulher moderna, dos 6 sintomas da síndrome da supermulher, das 5 consequências no dia a dia e das 4 soluções para ter uma vida mais feliz. Quais são hoje os papéis da mulher? Tem fundamentalmente 3. Tem o papel familiar, o papel profissional e aquele que muitas estão deixando um pouquinho de lado, é o papel pessoal. Hoje mulher é mãe, é esposa, é companheira, é empresária, trabalhadora, executiva, enfim, tem muitos. E algumas delas, na verdade, a maioria, acredita que tem que dar a prioridade a um desses 3 ou a 2 para ser bem-sucedida. Nada tem de mais errado do que essa crença. Isso por quê? Porque tem mulheres, por exemplo, que são ótimas mães e renunciam a uma carreira, a um trabalho para privilegiar essa área. Isso cria de forma leve um desequilíbrio, que quando essas características, essas atitudes são fortalecidas, ou seja, aquela mulher profissional que não para um momento em casa, aquela executiva empresária que não tem nem tempo de ficar com os filhos, que são colocado na mão de babás, de ajudantes, enfim. Esse tipo de mulher gera dentro de si uma ansiedade, um estresse que limita muito o próprio bem-estar. Quando não tem um equilíbrio, se manifestam os típicos sintomas daquele que são chamados, daquela que é chamada síndrome da supermulher, que nós vamos logo ver. Mas antes disso, eu quero mostrar alguns dados que acontecem relacionados às mulheres, e sobretudo os pensamentos das mulheres aqui hoje no Brasil. 19% acredita que os homens são mais capazes que as mulheres. O 14% das mulheres acredita que devem ficar em casa para cuidar dos filhos e da família. Nada de errado, mas isso é um pouco um contraste com aquela percentagem que diz que 89% das mulheres acredita que homens e mulheres têm os mesmos direitos, mas que homens, 1% dos homens deveria ficar em casa cuidando dos filhos e da família. Então, 14% das mulheres acreditam ela mesma que tem que ficar em casa. 16% das mulheres acredita, olha bem, acredita de ser inferior aos homens. Hoje, em 2021, mesmo se essa pesquisa foi de alguns anos atrás, hoje tem ainda mulheres que acreditam de ser inferiores aos homens. 15% das brasileiras, perdão, 41% das mulheres têm medo de defender os próprios direitos. Ontem, com a advogada, nós assistimos a um bate-papo em que ela apresentou vários recursos que as mulheres têm para poder se defender, além de se defender perante a justiça, também ajuda de vizinhos, de amigos. Muitas têm vergonha de defender os próprios direitos. 41% no Brasil é um número extremamente expressivo. E 15% dos brasileiros acreditam, veja bem, acreditam que as mulheres deveriam ficar em casa. Hoje em dia, nesse período sim, mas devido à pandemia, ao lockdown, mas de forma geral,
15% dos homens e das mulheres brasileiras acreditam que elas deveriam estar em casa. Essa é uma pesquisa feita da Ipsos Global Advisors em 24 países, incluindo Brasil, Argentina, Rússia, Espanha, Itália e Estados Unidos. Então, como a gente comentou, hoje a maioria das mulheres tem algum dos sintomas da supermulher. Vamos ver se isso vocês têm algum deles. Esses sintomas são: o primeiro, acredita que a felicidade dos outros depende exclusivamente de você. Isso quer dizer o quê? Na prática, tem mulheres que acreditam que tem que fazer o melhor almoço para o marido ser feliz. Tem que enviar o filho na melhor escola possível para o filho ser feliz. Mas não tem nada de mais errado. Por quê? Porque a felicidade da pessoa depende da própria pessoa. Não depende de você fazer alguma coisa específica para a pessoa ser feliz. E muitas vezes tem mulheres que fazem além do necessário, acreditando que isso seja bom para a pessoa, sem nem perguntar se isso é bom. Então, acreditar que a felicidade dos outros depende exclusivamente de você é o primeiro sintoma. O segundo é não saber dizer não. Isso, claro, não é algo só exclusivo das mulheres, mas quem não sabe dizer não se prejudica em termos de tempo, de estresse, de ansiedade. Quando você não sabe dizer não, você se sobrecarga de tarefas que não são suas e deixa de lado e deixa de fazer o que é importante para você. Então, não saber dizer não é outro sintoma que pertence à supermulher. Esse é muito importante. A pergunta é: você tem tempo para cuidar da sua saúde, da sua alimentação? Tem tempo para ir no salão? Pessoas, mulheres que nunca têm tempo para si mesma, têm a clara, evidente síndrome da supermulher. Procurar resolver os problemas de todos. Se você acha que você tem poderes supernaturais como a supermulher e que você pode, sabe, resolver os problemas de todos, parabéns. Agora, se você procura resolver os problemas de todos, o problema é muito sério, porque, novamente, vai gerar muito estresse, muita ansiedade. Essas são algumas das consequências que vamos ver daqui a pouco. Mas, sobretudo, vai se sobrecarregar deixando de lado você mesma. Tente resolver seus problemas e quando for pedido, quando a sua ajuda for pedida, você tente ajudar dentro das suas possibilidades. 80-20, isso é o clássico da lei de Pareto. Mulheres que são perfeccionistas ao excesso têm um claro síntoma da supermulher. São aquelas mulheres que fazem tudo muito bem, mas nunca é bem o suficiente, nunca é do jeito que ela quer, nunca é suficiente para as expectativas dos outros, que isso é pior ainda. E eu te pergunto, quando você faz algo muito bem feito e demora 80%, quando faz 80% de algo bem feito e demora 1 hora, vale a pena demorar mais 1 hora para chegar àquele 100%, adicionando somente 20%? O que eu quero dizer? Quando você sabe que algo é bom, vale a pena se esforçar muito mais, gastando tempo, energia e tirando o foco de outras tarefas importantes para chegar àquele 100%, que na verdade, na perspectiva e no olhar dos outros, é já excelente. Então, essa é uma pergunta boa a se responder. E o último ponto que eu vejo muito hoje, sobretudo naquele que chamam eternos estudantes, é que tem mulheres que sabem dizer competentes, mas têm pouca autoconfiança. O que eu chamo de eternos estudantes são aquelas mulheres que fazem um curso, superam com notas excelentes, têm que entrar no mundo do trabalho ou enfrentar os desafios e nada. Vão para outro curso, para outra formação, e tem curso, acima de curso, 2, 3 faculdades, mas nunca
se jogam para mostrar o quanto são competentes. Se você sabe de ser competente, mas você não mostra a sua competência, de fato, aos olhos dos outros, aos olhos do mundo, você é incompetente. Então, isso gera muita frustração, muita baixa autoestima, que leva até a angústia. Então, essas são, se você tem um desses 6 sintomas, tem uma leve síndrome da supermulher. Se você tem todos, aí você está precisando tomar providência. Quais são as consequências? Algumas já a gente viu, mas vamos nos detalhes. A primeira, excesso de estresse. O que te leva a ter esse excesso de estresse? O fato de se ocupar sempre dos outros, o fato de querer ser sempre perfeita, o fato de querer sempre obter resultados visíveis em tempo muito curto. Isso chega a gerar um curto-circuito que leva você a ter um desempenho negativo ou menor do que poderia ser em quase tudo aquilo que faz, das tarefas mais simples às tarefas mais complexas. A outra consequência é perder o foco no dia a dia. Você começa uma coisa, depois de 2 minutos vai para outra, fica 5 minutos fazendo uma atividade, mas enquanto você faz uma atividade, está pensando no que vai fazer depois. Essa perda de foco reduz sensivelmente o seu desempenho. E claro que o foco total a gente tem capacidade de manter no máximo de alto foco a concentração de alta intensidade por aproximadamente uns 35 minutos. Mas você tem que conseguir organizar a sua mente para executar as suas tarefas uma de cada vez. Lembrando que ninguém, nem homens, nem mulheres, são de fato multitarefas. Podemos fazer mais coisas ao mesmo tempo? Podemos fazer mais coisas ao mesmo tempo com excelência? Muito difícil, quase impossível. A terceira consequência é ter relacionamentos complicados. A supermulher, ela tem dificuldade de se relacionar com o companheiro, tem dificuldade no trabalho a se relacionar com o colega, mas o pior de todos, tem dificuldade muitas vezes a se relacionar com si mesma. Relacionamentos complicados não são somente com as outras pessoas, mas os piores são pessoas que não se dão bem consigo mesmas. E isso faz de forma que a sua autoestima se reduza bastante. A culpa é sempre do outro, é sempre do parceiro, do marido, do chefe, do colega de trabalho. E isso não leva a pessoa a evitar talvez a palavra seja muito forte, de se analisar, de ver dentro dela o que não está funcionando bem. Então, se você tem muitos relacionamentos complicados, talvez seja a mudança precise ser feita em você e não nos outros. Sentir frustração é típico da supermulher, porque ela é sempre solicitada. Quando não é solicitada, ela mesma cria essas solicitações e não obtém o resultado esperado. Isso gera muita frustração, que acaba levando a supermulher a viver com ansiedade, que gera de forma a longo prazo uma angústia que prejudica o seu bem-estar e a sua saúde. Aparentemente o quadro é terrível, mas tem algumas soluções, e aí vamos no ponto foco de hoje, que são as 4 soluções para viver mais felizes. Essas são soluções apresentadas através do coaching, e a primeira é a seguinte: desafiar crenças. O que é crença? Tudo que você acredita, o que você acha é crença. Hoje, você tem a possibilidade, refletindo, se dedicando, de substituir aquilo que lhe limita por algo que lhe fortalece. O que quer dizer isso? Nós, desde criança, às vezes até dentro da barriga da mãe, somos
solicitados antes de nascer por energias e depois nascido ouvindo frases que podem criar crenças que com o tempo vão se fortalecendo e ficando cada dia mais radicais. Algumas crenças que podem limitar, e muitas vezes ouvi isso, homem não presta. Agora, se homem não presta, é muito provável que nenhum tipo de relacionamento que a supermulher tem com o homem seja bom, seja saudável, porque o homem não presta. A pergunta é, todo homem não presta? Nem seu pai, nem seu filho, nem seu marido, ninguém presta? Se a resposta é não, mas meu filho, ele é um bom homem, meu filho é direto, meu marido é muito legal. Agora, se tem um só homem que presta, está na hora de você mudar essa sua crença, modificando o seu pensamento, dizendo, talvez muitos homens não são bons homens, não são direitos, mas tem outros que são homens excelentes. Isso já modifica muito dentro da sua mente. Primeira solução para viver mais feliz, desafiar todas as crenças que lhe limitam. O que são, além dessa que eu fiz o exemplo, se pergunte, o que eu acredito até hoje me trouxe benefício? Se a resposta é não, mude para algo, modifique essa crença, modifica esse pensamento para algo que possa lhe fortalecer. A segunda solução é aprender, definir e focar nos objetivos. Como fazer isso? Definindo resultados esperados e fazer um plano de ação. A gente simplesmente colocou, de forma geral, a importância de ter foco quando estávamos analisando os problemas da supermulher. Como é que você pode fazer isso? Se você tem um resultado bem determinado, coloque o seu plano de ação, um passinho de cada vez. O que vai fazer hoje, coloque num papel. O que vai fazer amanhã, o que vai fazer após de manhã, sem olhar lá no fundo, seja lá, o seu objetivo é daqui a 30 dias, não olhe o objetivo grande, porque uma montanha, para subir no topo da montanha, você começou do baixo, do primeiro nível, subiu, parou, depois subiu, parou de novo, até chegar um passinho de cada vez no resultado esperado. Agora, o que é essencial é manter determinação e persistência, acreditando no seu objetivo e na sua capacidade. É importante também descobrir e definir os seus 5 valores mestres, porque quando você descobre e define os seus 5 valores mestres, você entende os porquês de todas as suas decisões, das decisões de hoje, das decisões do passado e das decisões que vai tomar. O que são valores? Valores é aquilo que é importante para você. Enquanto a crença é o que você acredita, o valor é aquilo que é importante para você. Valores são, por exemplo, a segurança, a família, o amor ao aprendizado, a honestidade, enfim, generosidade. Descubra quais são os 5 valores mais importantes na sua vida e vou te falar mais. Descubra, ou tente descobrir, ou pergunte ao seu parceiro quais são os 5 valores mais importantes do seu parceiro, porque dessa forma você vai aprender a lidar melhor com essa pessoa, evitando brigas, evitando desentendimento, ou quanto mínimo reduzindo esse desentendimento. O melhor de tudo isso é que quando você descobre os seus próprios valores, você acorda todo dia com mais entusiasmo, sabe por que acordou, sabe o que é importante para você, então a sua ação é uma consequência daquilo que para você é importante. O quarto ponto é aumentar a autoconfiança e a autoestima. Como é que você aumenta a sua autoconfiança e autoestima? Quando você tem foco, consegue alcançar o resultado, consegue realizar o objetivo alcançando os resultados esperados, está bem fisicamente. Isso faz o quê? Que um resultado, um sucesso atrás do outro aumenta a sua autoconfiança, aumenta a sua autoestima e leva você a se desafiar mais ainda, cada vez mais. Quando você tem sucesso naquilo que você deseja ter sucesso, aumenta o seu bem-estar físico e a sua felicidade. Esses são 4 pontos razoavelmente simples. Não são fáceis de se obter, mas são simples. Aqui a pergunta que vem:
que hoje você tem que se fazer. Eu quero ser feliz, realmente eu quero ser bem-sucedida em relação àquilo que eu desejo. Se a resposta é sim, eu só posso te dizer parabéns. E trazer uma frase de Walt Disney que dizia: se você sonha alguma coisa, você pode alcançá-la. Então, voltamos Estou aqui. O que essa frase de Walt Disney, para mim, é essencial. Por quê? Porque muitas vezes a gente mesmo se limita no sonho, se limita muito e depois diz que as coisas não acontecem. E claro que sonhos têm que ser realizáveis, possíveis, mas tem que ser desafiadores. Algo de muito simplório e simples, às vezes não nos motiva pouco e nos traz uma pequena satisfação, até para chegarmos àquela rotina de objetivos muito simples que alcançamos de forma automática. Isso não serve bem pouco. Se desafie, coloque seu sonho um de cada vez, faça o seu passo um de cada vez. Por quê? Porque cada dia é um dia importante, é um dia bom para levantar a sua autoestima e alcançar aquele sucesso, o sonho, o objetivo, o desejo que você realmente sente ter no seu coração. Tem que ser algo importante para você, porque dessa forma, olhando para o resultado que você quer, você consegue também começar a se cuidar, a não querer mais salvar a vida dos outros como uma supermulher e a viver melhor e mais feliz. Isso era o que eu queria falar hoje com vocês. E se vocês concordam, se discordam, se tem algumas perguntas, você pode mandar para mim. Ficou tudo clarinho? Que faz sentido? Fez sentido para vocês o que eu disse? Olha, você está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu acho que toda mulher se encaixa um pouco nisso tudo, entendeu? Eu tenho algumas coisas da supermulher, não está muito além, não, mas tem uns pontinhos. Mas você está de parabéns, eu acho que serviu para muita gente dar uma clareada, e adorei a sua sugestão dos valores do parceiro. Isso é um ponto principal. Isso realmente é algo que é um pouco subestimado, porque quando a pessoa entende melhor como a outra se comporta e por quê, tem até mais paciência, é mais flexível E e sabe lidar com a coisa, né? Você sabe sabe resolver lidar. um problema que às vezes você nem sabia que tinha aquele problema. E uma coisa tão simples. Na verdade, nem talvez não é nem problema, é um ponto de vista diferente da outra pessoa, de outra pessoa. E quando nós Realmente. olhamos outra pessoa com o nosso olhar, ou seja, a vida de outra pessoa como se fosse a gente, já ali o ponto inicial é errado, porque quando eu disse eu fosse você, aí isso é impossível. De fato, não, eu nunca poderei ser Cássia, você nunca poderá ser eu, porque eu sou eu, você é você. Então, pode corrigir, por exemplo, na linguagem, pode corrigir a fala dizendo, olha, eu, Cássia, no seu lugar, faria isso, isso, isso. Mas entendo que para você isso que está fazendo faz sentido. Olha como já melhoraria a abordagem. A outra pessoa diz, poxa, ela se colocou. Ela me disse o que faria no lugar, se estivesse no meu lugar, não se fosse eu. E eu estou me comportando, deixa a pessoa refletir. Em vez de, porque se falar, se eu fosse você, Eu fica meio amei sua agressivo. palestra, eu amei. Aí obrigado. Eu tenho aqui uma pergunta de Maria. Aí ela pergunta: como posso manter o foco? Manter o foco tem muitas técnicas práticas, mas uma pode ser, primeiro, desligar o celular, evitar as interrupções, porque o celular, computador, se trabalha no computador, evitar de abrir muitas janelas, ficar realmente naquilo que se trabalha. E que manter realmente o foco é um desafio grande, aprender a dizer não até para as pessoas queridas.
Por quê? Porque quando você tem na sua cabeça 3 tarefas por dia, por exemplo, e quer fazer, e depois começa a fazer, logo vem marido, filho, colega, dizer, oh, faça isso para mim, você não sabe dizer, não interrompe. E chega no final do dia que as suas 3 tarefas importantes foram executadas mais ou menos e nem executadas, e amanhã essa importante se torna urgente. Quando a gente lida com muitas urgências, a gente desenvolve muita ansiedade, muito estresse. Então, aprender a dizer não é fundamental, porque aí você o que faz? Na prática, seleciona 3 atividades que quer fazer naquele dia. E se dedica de manhã, nas primeiras horas, a executar uma de cada vez essas 3 atividades. Você vai ver que o restante do dia vai aparecer muito mais leve, você vai sentir uma sensação de super produtividade, de alívio, de super poderosa, nem de super mulher, de super poderosa, por quê? Porque fez aquilo que aquele dia era importante para você. E a importância não é objetiva, é o que é importante para você aquele dia. Se para você aquele dia é importante ficar 1 hora no sofá, olhando para o teto, porque isso te deixa muito relaxada, faça 1 hora no sofá olhando para o teto, é importante para você, faça. Então não tem algo igual como se eu fosse você. O que é importante para você é importante para você. Eu posso não achar importante do meu ponto de vista, mas tem que respeitar o que é importante para você. E a outra pergunta era como reduzir o estresse. Agora, essa pergunta talvez seja mais outro profissional que pode responder com mais consistência, mas do ponto de vista do coaching, se reduz das várias técnicas para reduzir o estresse é viver um momento presente. E aí se liga novamente o foco. Você tem que focar naquilo que pode ser mudado, naquilo que depende de você. Você não pode mudar aquilo que depende do seu esposo ou do seu filho, se ele não quiser mudar. Você não pode mudar outra pessoa se a pessoa não quer mudar. E se se algo de forma objetiva não pode ser mudado, aí a opção última é mudar você. Mude você, se adapte, se adeque, mude você mesma, do jeito que a situação, ou aquele problema, ou aquele fato possa te incomodar menos, possa chegar a ser até bom para você, de um ponto de vista diferente. Então, essa é única, tem muitos, mas essa é uma das técnicas, manter o foco, mudar o que pode ser mudado, e se não pode ser mudado, mudar você. Então, se tiver, já chegamos nos nossos meia horinha de bate-papo. Eu estou amando. Pode falar, Cássia. Não estou ouvindo, só um momentinho. Um momentinho só. Tem que ativar o som. Agora deve, você pode falar. Como dizer não a quem você ama, a um filho, a uma filha? Pode dizer não. Aqui estamos abrindo muito leque. Aqui vai para fazer outro bate-papo. Mas vou te falar. Como dizer não a um filho ou uma filha que você ama? Você não pode não falar não, pode dizer ainda não. O que dizer ainda não quer dizer não para sempre. Eu não vou fazer isso, não tem jeito. Fala, olha, neste momento não posso, mas, e aí diz, mas amanhã, mais hoje de tarde, mas daqui a 1 semana eu vou olhar com carinho nessa sua questão. Você não disse não de forma definitiva, disse não naquele momento. Por quê? Porque a outras pessoas não deveriam entender que você também precisa de seu tempo, precisa se desafiar naquilo que é importante para você. Então, uma forma é essa, dizer não nesse momento, e outra forma, como vamos dar de brinde, outra forma para dizer não. A outra forma para dizer não, se tem alguma coisa que é objetiva, tipo, sei lá, levar para um lugar específico. Aí você pode encontrar outra pessoa, falar, filho, eu nesse momento não posso resolver o seu problema, mas tem fulano que pode te levar lá. Tudo bem? Você encontrou o quê? Uma solução para um pedido, uma necessidade de outra pessoa, mas você não disse não de certa forma. Você não fez, mas encontrou uma solução. É a segunda forma de dizer não. Mas tem várias formas. Um dia
Vamos organizar um bate-papo aqui só para dizer não é o final do papo, a gente fala só não, 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 não. Isso é bem terapêutico também. Certinho? Então, vai utilizar uma das duas, não é agora. Olha, eu tenho uma solução que pode responder à sua necessidade. Você disse não, sem dizer não. Isso é bom. Essa síndrome eu tenho. Assim, o bom é que não precisa vacina para essa. Essa é só a gente mesmo que consegue, com o tempo e determinação, a reduzir. Porque, na verdade, é síndrome da supermulher porque estamos na Semana das Mulheres. Mas é a síndrome também do super-homem, porque os sintomas são iguais. Tem homens também que acham que tem que salvar o mundo, enfim. Mas as mulheres, esse papel da mulher às vezes não é reconhecido. Então ela se sobrecarga, tem uma sobrecarga maior do que o homem nesse sentido, que tem que ser mãe, estar dentro de casa, fora de casa, sempre perfeita, linda, maravilhosa e não mostrar fraqueza. Aí chega um certo momento que dá corpo-circuito e a casa cai mesmo. Certo? Então, outras curiosidades, eu não recebi mais perguntas. Espero que tenha sido exaustivamente claro. E vamos amanhã com mais um encontro, 9 horas, continuando nessa nossa semana, para finalizar na sexta com o Dr. Caio Reis, que vem trazer aqui um bate-papo bem bacana. Estão todos convidados. Nos vemos amanhã. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo e tenham um excelente dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.